e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Alexandre Lopes. Para a abertura, tem a palavra o ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub. Muito bom dia. Estamos aí agora divulgando os resultados do Enem. Tudo mostrando que foi o melhor Enem de todos os tempos e tudo caminhando para comprovar que gestão e eficiência, respeito ao dinheiro público são características do governo Bolsonaro, e o MEC está entregando tudo isso, inclusive agora com acesso aos resultados, através de um site, tudo eficiente. Vamos esperar só esse finalzinho, às 10 horas agora vai começar o acesso oficial às informações, tudo deve rodar muito bem. Então, resumidamente, estou muito satisfeito. É isso. Sua palavra, vou passar a palavra para quem realmente trabalhou, que foi o INEP, a equipe do Alexandre. Eles realmente fizeram um trabalho excelente. Eu queria parabenizar todo mundo que está envolvido nisso. Evidentemente, eu sou apenas a pessoa que está na linha de frente. Quem carrega o piano mesmo, uma série de profissionais, e cada vez mais eu acredito e confio que se o brasileiro tiver condições de trabalho, tiver oportunidade, ele tem condição de entregar resultados iguais ou melhores do que americanos, do que europeus ou asiáticos. Então, resumidamente, toca a ficha aí, Alexandre. Obrigado, ministro. Agradecer a presença da nossa equipe aqui do INEP, responsável pela edição do Enem. Vocês estão de parabéns. A sociedade reconhece o trabalho de vocês, não somente o ministro, mas a sociedade também. Vamos, então, aos resultados. Por favor. Esse foi o Enem com a maior taxa de participação na história. Dos 5.095.000 inscritos, 3.935.237 estiveram presentes, 77,23%. No Enem PPL, que é Pessoas Privadas de Liberdade, foram 46.238 inscritos, 33.704 presentes, ausentes 12.534. Na reaplicação, aqueles que tiveram acesso à prova em dezembro por algum problema de logística, foram 150 só participantes, 99 presentes, 51 ausentes. Então, a gente pode ver que, ao longo dos anos, essa foi a maior taxa de participação, 77,23%, ano passado foram 75,47%. Quando começamos, em 2009, foram 62,1%. Os custos, nós ainda estamos apurando o executado, porque ainda estamos finalizando os procedimentos administrativos, mas, de novo, ressaltando que no Enem 2018 foram executados 589 milhões de reais e empenhados para a execução do Enem 2019, 537 milhões. Então, nós fizemos o melhor Enem da história com menos recursos. E o custo por prova, por participante, também diminuiu, de 106 para 105 reais. Uma coisa importante ressaltar em relação às eliminações, nessa edição foram eliminados 6.286 participantes, que com aquela inovação que nós fizemos por questões de segurança, de eliminar o participante que tocasse o celular durante a prova, 3.001 participantes foram eliminados por conta por ter tocado o celular ou algum dispositivo eletrônico durante a aplicação. E os outros, portando material proibido, 1.265, sair da sala contra as regras do edital 929, eliminações, não guardar os objetos pessoais no porta-objeto, 246, portar aparelhos eletrônicos após entrar na sala, 173, portar armas de qualquer espécie, 11 pessoas foram eliminadas. E teve um caso interessante que foi um aluno que, durante a prova, puxou uma faca para descascar uma maçã. E aí foi eliminado. Próximo. Em relação ao perfil dos inscritos, até 18 anos foram 2.200.000 participantes, 43%, e a maior parte, 57%, acima de 19 anos, a partir de 19 anos. As mulheres se destacando em relação à participação no Enem, 60% dos participantes foram mulheres, 3.031.000, e do sexo masculino, 40%, 2.063.000. Em relação à etnia, 46% se autodeclararam pardos, 36% brancos,
13% negros e 5% demais, amarelos, indígenas e não declarados. Nessa edição, dos 3.900.000 inscritos, participantes que fizeram a prova, 29% eram concluintes do ensino médio, 1.465.000, 59% eram egressos do ensino médio, ou seja, já tinham o ensino médio, e treineiros foram 12%, 616.000. Dos 5 milhões de inscritos, perdão. Foram feitos 38.466 atendimentos especializados. São pessoas com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez e outros. 11.654 atendimentos específicos, gestante, lactante, estudante em classe hospitalar. 53.552 recursos de acessibilidade. O Enem é das avaliações e exames que o INEP faz, o que tem a maior quantidade de recursos de acessibilidade. Então, nós fazemos videoprova em Libras, disponibilizamos tradutor ou intérprete de Libras, sala de fácil acesso para aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, prova ampliada, prova em braille, auxílio para transcrição e leitura, aparelho auditivo ou implante coclear. E, na edição desse ano, 394 participantes tiveram tratamento pelo nome social também. Em relação à redação, 53 participantes, na edição 2019, tiraram a nota máxima. 143.736 zeraram a redação. E os principais motivos deles terem zerado a redação foi 56.000 deixaram a redação em branco, 40.000 fuga do tema, 23.000 cópia do texto motivador e outros 22.902. A proficiência média da redação no Enem 2019 foi de 592,9 pontos. 53 tiveram a nota máxima, a redação nota 1.000, e 143.000 tiveram nota 0. Em relação aos participantes surdos, 459, a proficiência média dos participantes surdos que optaram pela videoprova, a nota foi 459,3. E os que optaram por intérprete em Libras, a nota foi 473,3. Aqui a gente observa que com a disponibilização desses recursos, seja a videoprova em Libras, seja o intérprete, ao longo do tempo, a nota dos participantes surdos tem aumentado. Então, a gente proporcionar ao participante esses recursos tem feito com que eles tenham, ao longo do tempo, um desempenho melhor. Linguagens, códigos e suas tecnologias. A proficiência média foi de 520,9. A nota máxima, 801,7. E a proficiência mínima, 322. De novo, os participantes surdos que optaram pela videoprova, a proficiência média foi de 421,6. E dos que optaram por intérprete em Libras, 409,9. 5.657 foram as provas em branco, foram entregues em branco, de linguagem, códigos e suas tecnologias. Matemática e suas tecnologias. Proficiência média, 523,1. Proficiência máxima, 985,5 pontos. Proficiência mínima, 359. Surdos que optaram pela videoprova em Libras, proficiência média de 431,3. Intérprete de Libras, 436,6. Ciências humanas e suas tecnologias. Proficiência média, 508 pontos. Proficiência máxima, 835,1. Mínima, 315,9. Vídeo Libras, 429,5 de proficiência média. Intérprete em Libras, 423,3. 9.106 provas em branco de ciências humanas e suas tecnologias. Ciências da natureza e suas tecnologias. Proficiência média, 477,8. Proficiência máxima, 860,9. Mínima, 327,9. Vídeo Libras, proficiência média de 415. Intérprete em Libras, proficiência média de 409,2. 1.711 provas entregues em branco. E, para encerrar, lembrando a vocês que em 2020 nós vamos implementar o Enem Digital, começa a implementação do Enem Digital. As datas de aplicação do Enem Digital serão nos dias 11 e 18 de outubro e a aplicação regular do Enem nos dias 1º e 8º de novembro. Então, 11 e 18 de outubro, a aplicação do Enem Digital e a aplicação regular 1º e 8 de novembro.
Senhoras e senhores, neste momento, para apresentar o novo site do Sistema de Seleção Unificada SISU, convidamos o diretor de Políticas e Programas de Educação Superior Substituto, Tiago Leitão. Bom dia a todos. Vou apresentar o novo site do SISU rapidamente para vocês. A principal mudança do site antigo para esse novo é que ele foi construído numa nova tecnologia que permite que as adesões, que as inscrições como a consulta seja feita por aparelhos mobile. Então, ele foi desenvolvido para que qualquer consulta dentro do portal, quanto a inscrição possa ser feita em qualquer lugar do país, por qualquer estudante, por seu celular ou por seu tablet. Dado que o sistema ia mudar de tecnologia, a gente então adaptou o sistema para uma nova roupagem, né, para um visual mais dedicado ao público que ele se destina. Então, pelo sistema, a gente pode consultar esse portal que já está no ar, a gente pode consultar as vagas que estão disponibilizadas por curso, se nós quisermos. E aqui teremos todas as vagas disponíveis por estado dentro desse curso. A gente pode consultar também. Vamos lá. Por município. Então, temos todas as vagas que estão disponibilizadas dentro do município de Brasília, ou também por alguma instituição de ensino. Então, temos aqui todas as vagas que estão destinadas pela USP ao SISU. Dentro do portal, a gente pode consultar todas as demais informações do programa, como todo o cronograma, informações de participação, quem pode participar, como ele funciona e como se inscrever. No link de vagas, a gente facilita a vida do estudante, mostrando os municípios que têm vaga no SISU por estado. Então, ele pode aqui identificar quais são os municípios que participam dentro de cada estado. As instituições também dentro de cada estado. E os cursos que estão disponíveis dentro dessa plataforma 1 de 2020. Além disso, essa novidade, essa aba relatórios é uma novidade. Aqui, qualquer cidadão pode baixar uma tabela em Excel que disponibiliza todos os microdados da oferta do SISU 1 de 2020. Então, temos na primeira aba um dicionário das variáveis, e aqui qualquer cidadão vai poder identificar quantas vagas estão destinadas em cada uma das instituições, em cada um dos cursos, em cada uma das modalidades de concorrência. Pode-se fazer filtro de qualquer forma. Então, acreditamos que essa demanda vai ser muito importante para atender qualquer dúvida de cidadãos e de jornalistas também. Na aba legislação, a gente disponibiliza a legislação mais recente, bem como as mais importantes dentro do sistema. E a aba contato, cidadão, caso tenha alguma dúvida, ele pode escrever uma pergunta para o Ministério da Educação pela via Fale Conosco, ou ele pode ligar diretamente no 0800 61 61 61 para falar com um dos nossos atendentes. Então, esse é o novo sistema, o novo portal do SISU. O sistema vai estar disponível a partir do primeiro dia de inscrição, que é o dia 21. E é por aqui que o aluno vai entrar dentro do novo sistema, que também foi desenvolvido nessa nova tecnologia Mobile First. Então, esses são as principais novidades dentro do portal e do sistema. Assistiremos agora o vídeo da campanha publicitária de lançamento do SISU, ProUni e FIES. Você viu que a gente já pode usar a nota? Beleza, Carlos? Você viu que a gente já pode usar a nota do Enem para entrar na faculdade? Isso, Júlia! E a gente tem 3 chances diferentes de conseguir uma vaga. Primeiro tem o SISU. SISU, uma plataforma digital onde a gente concorre a vagas em instituições públicas. Acesse o site, escolhe os cursos de interesse e aguarda o resultado. Tem o ProUni. São bolsas de estudo para cursos em faculdades particulares. E é do mesmo jeito. Você escolhe os cursos de interesse pelo site e aguarda o resultado. E tem o FIES também. É um financiamento para curso superior. Você começa a estudar agora e paga só depois. Basta se inscrever pelo site. Isso, Amanda. São 3 chances para conseguir uma vaga na universidade. Acesse o site do MEC que tem tudo explicadinho lá. Ministério da Educação, Governo Federal.
Pátria Amada Brasil. Abrimos neste momento para os jornalistas que quiserem fazer perguntas sobre a pauta apresentada. Por gentileza, aguardem os microfones. Oi, bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem, ministra? Letícia, da TV Globo. Só para tirar uma dúvida. Como é que você está? Tô bem. Que bom. Só para tirar uma dúvida em relação à data do SISU, porque ontem foi divulgado que o SISU, as inscrições estariam abertas a partir do dia 21. E a gente está na dúvida, porque dia 21 é terça, e aí a gente não sabe se é segunda ou terça. Só queria confirmar isso com vocês. Quer responder? É terça-feira mesmo, dia 21. Oi, posso? Oi, bom dia. Zileide Silva, TV Globo. Tudo bem, Zileide? Como é que você está? Estou bem, e o senhor? Eu estou sempre bem. Ótimo. Ministro, então começo com o senhor. O senhor abriu a coletiva falando que esse é o melhor Enem de todos os tempos. Sim. Além desses dados que o presidente do INEP acabou de passar, queria ver se também tem alguma outra conotação de avaliação, se foi considerado Lógico. melhor, se a gente pode comparar com os últimos Enems realizados para a gente ter esse parâmetro. É possível, ministro? Lógico, Zileide. Obrigada. Absolutamente, quando você compara custo por aluno, complexidade da prova, logística, qualidade das questões, você vê que não teve polêmica, né? Foi tudo muito aceito. O comparecimento, então a quantidade de problemas, a gente não teve problema operacional a cargo do MEC nenhum. Isso é, não teve um único episódio debaixo da equipe do MEC com problema. A única coisa que houve, para citar esporadicamente, pontualmente, foi uma tentativa de sabotagem de um pessoal que já está com a Polícia Federal ali, sendo que não prejudicou em nada. Basicamente, era realmente uma questão de margem. Então, a execução, a operação, o custo, a eficiência, a satisfação dos alunos, dos professores, então, absolutamente foi perfeito. E a própria imprensa. Não estou falando que é o seu caso, Hilaire, você é sempre muito educada, simpática, mas você sabe que existe uma má vontade por parte de alguns veículos de comunicação hegemônicos no Brasil com a gente. E, absolutamente, esses veículos, que um deles, em particular, passou o ano inteiro passado falando que não haveria Enem. E a única crítica que eu ouvi desse veículo, da família Frias, mais especificamente, foi que faltou questões da ditadura ou questões polêmicas, uma coisa assim. Então, assim, a própria imprensa, alguns veículos têm muita má vontade, reconheceram e ficaram quietos. O Estadão, que pediu a minha cabeça de forma da família Mesquita, né? Tem uma família Mesquita ainda, o Estadão? Que perdeu, voltou, que fica com problema financeiro. A própria família, o Estadão, da família Mesquita, que pediu a minha cabeça, reconheceu que o Enem foi tão bom, que duvida que vai ser bom ano que vem. Então, assim, foi o melhor que teve. Tá? Vários critérios. Todos eles numéricos, qualitativos, quantitativos e até de quem critica. No mérito? A avaliação do estudante. Lógico que foi. Não teve questão de viés de cunho ideológico, né? Absolutamente. A pessoa pode ter o viés ideológico que quiser para responder à redação. A gente apenas quer que a pessoa consiga concatenar as ideias e apresentar o raciocínio para que nós selecionemos as pessoas mais habilitadas para serem médicos daqui a 15, 20 anos. Isso é, uma pessoa que tenha padrões éticos mínimos, não seja um carniceiro, eu gostaria que essa pessoa, lá na frente, se for bem preparada, seja o melhor médico para tratar a mim, minha família, a família de vocês, daqui a 20 anos. Mesmo que essa pessoa seja de direita, ou de esquerda, ou de centro, ou seja apolítico, o objetivo do Enem, único e exclusivamente, é selecionar as pessoas mais qualificadas, da forma mais eficiente, com o menor custo possível para o pagador de imposto. Então, nesse sentido, foi um grande sucesso. E, Zileide, mais uma coisa que é importante dizer, é o começo. Esse ano vai ser o começo de um novo Enem. A gente fechou o ciclo do Enem tradicional, que é feito há 100 anos. A gente mostrou que o governo Bolsonaro tem condição de entregar o melhor Enem de todos os tempos do jeito tradicional. A nossa operação foi exatamente igual à que era feita quando tinha a gráfica plural da família Frias, exatamente igual como era feito na época aí do PT, que tinha 1 milhão de vazamentos, problemas, escândalos.
exatamente igual às questões polêmicas sobre dialetos, de não sei o quê, coisa feia. Nós entregamos o melhor Enem analógico de todos os tempos. Temos capacidade de gestão. Agora a gente vai fazer uma coisa que deveria ter sido feita há 10, 15 anos, que é fazer o Enem digital. Esse ano, o Alexandre tem um problema. Ele tem que superar os 50 mil, que é o mínimo que a gente se comprometeu. Isso é 1% das pessoas que forem fazer o Enem vão fazer já digital, numa forma experimental. Se houver qualquer problema, as pessoas não vão ser prejudicadas, vão fazer o Enem em papel. E aí vem a segunda crítica. Mas vai ser ruim porque é elitista, o governo Bolsonaro é elitista, o governo Bolsonaro não é elitista, porque nós estamos levando a internet para todas as escolas públicas do Brasil com laboratório. À medida que o Enem for se tornando digital, vai estar universalizado muito antes o acesso à internet para todos os jovens do Brasil. E eles vão ter condição de competir em iguais condições com todo mundo. Então, a digitalização das escolas que não havia no Brasil já está assinada, foi coisa feita no ano passado, já vai ter esse ano 30 milhões de crianças conectadas à internet banda larga no Brasil inteiro, nas escolas públicas. O objetivo é que o Enem se torne 100% digital até 2026. Então, nesse sentido, com certeza, os jovens que fizerem o Enem em 2026, peço perdão, desculpa, os jovens que fizerem o Enem em 2026, eles vão estar mais do que preparados, e vai ser uma competição, é uma competição, nós estamos selecionando os melhores, vão estar preparados para fazer em condições iguais. Então, é uma revolução que estamos fazendo, digital, que deveria ter sido feita no passado, mas tantas coisas deveriam ter sido feitas no passado. Tá bom? Bom dia, ministro. Levanta a mão, por favor. Galton, sou repórter do SBT. Como é que você está? Tudo bem, Dalton? Tudo certo. Galton? Galton, com G. Tudo bem, Dalton? Como é que você está? Tudo certo, bacana. Maravilha. Só para entender um pouco, um comparativo, se vocês têm esses números, sobre redação. Vocês mostraram que 53 tiveram nota máxima e 143 mil, quase 144 mil, zeraram. Como fazer um comparativo da quantidade máxima das pessoas que tiraram nota máxima, foram 56, e tanta gente zerou em relação aos últimos anos? Foi muito, foi pouco? Como que vocês avaliam essa média aí? Não, o critério do Enem não é para ver se a pessoa vai tirar... Para saber se a qualidade do Enem é melhor ou pior, não é pela nota da redação. Eu, se tivesse... Assim... Oi? Entre fazer uma redação com um texto sobre um dialeto de travestis, que eu nem sabia que tinha um dialeto de travestis, para mim são pessoas que falam português, e o tema que foi do último Enem, eu preferia ter feito do último Enem. Agora, a quantidade de zeros ou 10 não vai dizer a qualidade do tema, perfeito? O que nós nitidamente falamos é que não há viés ideológico na colocação da questão. Você poderia responder a última redação com uma abordagem técnica, científica, com uma abordagem de esquerda, com uma abordagem mais de direita, mais liberal, de mercado. Então, realmente era para ver, tá? A nota da redação não indica se foi o melhor ou pior o Enem. Ministro, bom dia. Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Jornal Estado de São Paulo, muito bom dia. De onde, perdão? Do Jornal Estado de São Paulo. Pois não. No Enem 2019, houve aquela comissão que analisou as questões do banco de questões, e aí foram selecionadas lá 66, que nelas haveria ali alguma controvérsia e tudo mais. Queria saber se para o Enem seguinte, essa comissão continua ativa e quais são os planos do Ministério para a atuação dessa comissão, que deve ali olhar questões ideológicas das questões. Houve uma revisão do banco de itens. A portaria não criou uma comissão para avaliar ideologicamente provas. Houve uma revisão do banco de itens. A revisão do banco de itens, a análise do banco de itens, ela ocorre de forma permanente. Então, permanentemente, nós olhamos o banco de itens para saber se a questão está atualizada, se ela perde enfim, se ela continua adequada, se ela pode ser aplicada. Nós vamos, sim, editar uma nova portaria com uma nova comissão, com os termos um pouco diferentes, mas a gente vai fazer isso de novo. E faremos isso sempre, porque é importante dar essa transparência. Que sentido? De que como que a gente faz a gestão do nosso banco de itens? Nós vamos editar portarias com as regras gerais para todas as aplicações de avaliações e exames do INEP.
tornando mais claro para a sociedade como que as provas são elaboradas, como as comissões são selecionadas, quais são os critérios de seleção das comissões de especialistas, quais são os roteiros de produção de provas e como que a gente faz a gestão do banco de itens. A gestão do banco de itens é uma coisa que sempre aconteceu. E nós vamos trazer, sim, criar sim uma comissão, continuar mantendo comissões para analisar a qualidade técnica das nossas questões do nosso banco de itens. Não é uma comissão de análise de ideologia, nada disso. É uma comissão para análise técnica da qualidade do nosso banco de itens. Eu queria só reforçar, não tem viés ideológico, ponto. A gente não quer dar viés ideológico e, mais do que palavras, fatos. Então, peguem o último Enem e me mostrem questões ideológicas de direita. Ponto. Porque agora já tem aqui, eu estou aqui já, essa equipe está aqui já há 360 dias, 370, não, 260 dias, perdão, 260 dias. Então já temos 260 e poucos dias aí de equipe. E já tem resultado para mostrar. Vai acabar com a educação. Não vai acabar com a educação. Vai faltar dinheiro para as universidades. Pelo contrário, agora estamos inaugurando um monte de obras que estavam paradas há 5, 10 anos. Um monte. Não está saindo uma nota na imprensa. Daqui a pouco a gente vai mostrar aos reitores. Vai avultar o salário dos professores. Ontem o presidente anunciou um aumento para os professores do ensino fundamental de 12,85%. Não saiu na imprensa, saiu pouquíssimos veículos, saiu uma notinha pequena. Então, assim, tem fato já, gente, para de discutir. A gente já soltou o Enem. Achem uma questão ideológica no Enem passado. Achem um defeito do Enem passado. A Folha soltou aí, né? Não tem questão polêmica. Mas é piada. Ministro. Pois não. Bom dia. Bom dia. Renata Varandas, da Record. Pois não. Ministro, as médias, você expõe aqui as médias gerais, 523 pontos para matemática, enfim, 520 para linguagens. A gente consegue fazer um comparativo com o Enem passado, mas com os números, tanto para matemática, linguagens e ciências da natureza? Sim, é possível. É possível fazer. Podemos disponibilizar. Mas é importante entender que isso não mede a qualidade da prova e da execução do Enem. E mesmo que fossem questões da mesma complexidade, exatamente da mesma complexidade, ela não mediria a qualidade da execução da prova do Enem. Mediria o quê? Por exemplo, o PISA, ele mede... Quando a gente olha o resultado do PISA, a gente não vê a qualidade da prova do PISA, a gente vê o que foi feito no passado. Tá? Então, em termos de execução, qualidade, problema, qualidade das questões, eu acho que é inquestionável. Tá? Os professores todos estão elogiando, gente, para. Tá? A prova, as questões, como a gente usa a teoria da resposta ao item, as questões são comparáveis. O grau de proficiência das provas, as proficiências são comparáveis ao longo dos anos. Sim, isso é verdade. Mas é isso, a prova ela mede o nível de proficiência dos participantes. Então, o resultado é o resultado assim, qual é o nível de proficiência daquele conjunto de participantes, aqueles que estão saindo agora do ensino médio e aqueles outros que estão fazendo o Enem. Então, a qualidade, o resultado é o resultado das pessoas que estão fazendo a prova, não é a qualidade da prova em si. A prova, o que mede a qualidade da prova é o fato de que a gente aplica as provas com a teoria da resposta ao item, a gente consegue garantir comparabilidade, o uso da teoria da resposta ao item garante que a gente consegue oferir a proficiência correta em qualquer área de conhecimento. Então, a gente não é... Se fosse uma prova clássica, uma prova sem ser pré-testada, você pode ter uma mão mais pesada ou mais leve na prova. Isso não acontece. Então, você pode fazer questões mais difíceis ou questões mais fáceis, isso refletir na nota do aluno. Com a teoria da resposta ao item, isso não acontece. A gente consegue fazer com que a prova ela tenha, assim, digamos, o mesmo peso. O resultado numérico da proficiência média é o resultado da qualidade da educação brasileira. Então, a gente, por exemplo, observa que, no caso dos participantes surdos, quando a gente colocou à disposição deles mais recursos para eles fazerem a prova, seja videoprova em Libras ou intérprete, houve um aumento substancial da nota dos surdos. Antes, quando eles faziam a prova simplesmente na língua portuguesa, assim, sem tradução para Libras, a proficiência média era em torno de 250 pontos.
e agora já está na fase de 400 e poucos pontos. Então, isso é técnica. Isso é técnica. Entendeu? Uma coisa é a técnica, outra é o conhecimento do aluno. Então, o Alexandre mostrou uma falha técnica que havia no passado. É importante ter em mente, existe muita ciência, no sentido aristotélico, de comprovação científica, observância do método e resultados, para a gente chegar a uma prova dessa. Por isso que a questão, agora eu não lembro qual foi a colega que perguntou, ou o colega que perguntou, do grupo que faz a avaliação do banco de questões. Existe um banco de questões que é construído ao longo do tempo. Esse banco de questões ele passa por um filtro para ver se as questões que foram selecionadas estão adequadas. Tá? O objetivo não é doutrinar. O objetivo é selecionar, porém, selecionar as pessoas que podem vir a ser os melhores médicos, engenheiros no futuro. E em relação à comissão, essa comissão externa, depois do trabalho da comissão externa, foi avaliado pelos técnicos do INEP. Então, na verdade, tem um viés consultivo, né, de ajudar. Então, a comissão externa olha o nosso banco de itens e apontou algumas questões do ponto de vista técnico que deveriam ser revisitadas, enfim, ou não aplicadas. Depois, a equipe técnica, que está aqui, que é o Eduardo, a equipe técnica do INEP olhou o trabalho da comissão. E em algumas situações, mais de 30 situações, concordou com a opinião da comissão técnica. Inclusive, teve questões que foram colocadas pela essa comissão em que a gente vai fazer pequenas alterações nas questões e as questões vão poder ser utilizadas novamente. Então, isso é um trabalho técnico de gestão do banco de itens. Então, tem certas coisas que a equipe técnica observou que o item precisa ser melhorado para ele poder entrar nas provas futuras. Então, não é uma exclusão dos itens. A gente olha os itens, recebe assim como a gente faz avaliações externas da educação, a comissão externa também ajuda a gente, uma opinião externa sobre a nossa qualidade de itens. Isso vai no sentido de aprimorar a qualidade das questões que nós colocamos no Enem. Bom dia, Paulo Saldanha da Folha. Ministro, o senhor comentou que não caiu ditadura no Enem e relacionou isso a questões polêmicas. Queria saber se o senhor entende que a ditadura é uma questão polêmica ou que não deve cair no Enem. Eu tenho outras duas... Falhou o microfone. O senhor comentou sobre o piso dos professores. Queria saber qual que é a estimativa do MEC, e conversa aí com os governos e prefeituras, para a aplicação do piso, uma vez que os governos têm tido orçamentos aí muito sufocados em relação, principalmente ao pagamento do piso. E aí, uma última pergunta, 7 ministérios receberam dinheiro do Fundo da Lava Jato e só o MEC não empenhou nada no ano passado. Eu queria saber por quê. Posso começar pela última? Então, do mesmo jeito que você escreveu que não ia ter Enem o ano passado, você soltou uma matéria hoje falando que o dinheiro, esse 1 bilhão vai ser perdido, a gente não utilizou. Do mesmo jeito que você estava errado ano passado, e a Folha estava errada, a Frias estava errado, eu estou afirmando que a gente vai utilizar esse 1 bilhão esse ano para o maior projeto do mundo ocidental de creches que já foi feito. Esse ano a gente vai lançar o maior projeto de colocar crianças pobres em creche. Então, assim, guarda para colocar na parede mais um erro teu. Essa é a primeira. Por que não foi usado, ministro? Não foi usado porque não estava pronto o projeto. A gente não quer gastar o dinheiro como era feito no passado, quando o Enem era feito pela gráfica plural da família Frias. Entendeu? A gente quer gastar o dinheiro do pagador de imposto bem, com respeito, um dinheiro suado, fruto de trabalho da imensa maioria da população, que não tem as benesses do BNDES, isenções tributárias e relações privilegiadas. A população sofre para pagar imposto. Então, esse 1 bilhão de reais tem que ser bem aplicado. Não sei de onde você tirou que esse dinheiro foi jogado fora. Não está dito isso na matéria. Entendeu? Não sei de onde foi tirado que esse dinheiro não será aproveitado. O dinheiro do pagador de imposto, 1 bilhão de reais, é muito dinheiro. Talvez não para a família Frias, mas para o pagador de imposto é muito dinheiro, Saldanha. Então, do mesmo jeito que você errou o ano passado, falando o ano inteiro que não ia ter Enem, eu estou falando que você está errado ao falar que a gente jogou fora esse 1 bilhão de reais. Ponto. Tá bom?
Beleza? Tem outras duas perguntas. Daí. Quais são as outras duas? Quer mais? Vamos lá. Em relação à ditadura e em relação... A ditadura, assim, uma percepção. Vamos falar da ditadura do Maduro. Ontem eu estava com um monte de criança venezuelana que subiu uma serra a pé com os pais, entendeu? Isso eu consigo falar. Deixa eu responder, eu vou falar, me deixa pelo menos eu evoluir, desenvolver o raciocínio. Deixa eu desenvolver o raciocínio. Entendeu? Ontem eu vi ali no palácio uma cena que me revoltou. Devia ter umas 80 crianças que subiram a serra para chegar a Roraima a pé, com os pais, uma situação terrível. Alguns pais ficaram, famílias divididas, uma ditadura fascínora da Venezuela. Você pega Cuba, você vai aos Estados Unidos, né? Porque dado que tive a oportunidade, você vai para os Estados Unidos, você vê 20% da população cubana saiu de boia daquela ilha maldita. A ilha não é maldita, o regime é maldito. Então, assim, para mim, ditadura é isso, uma situação muito pesada. Como aqui no Brasil existe ainda uma coisa não pacificada de como foi o período do regime militar, e o objetivo do Enem não é polemizar, e sim selecionar as melhores cabeças, nós, nem eu, não fui eu nem o banco de examinador resolvendo colocar. Não é para ter questão polêmica, não é para selecionar os futuros jornalistas da família Frias. O objetivo aqui, objetivamente, muito claramente, é devolver para o pagador de imposto o dinheiro. Qual é a última questão que você fez? Então foi uma decisão do MEC e do INEP não colocar a questão... Não foi uma decisão, eu não participei da decisão, já falei isso. Eu não vi aqui a prova antes, para de inventar isso, pô. Não houve nenhum tipo de orientação com relação a temas que deveriam entrar ou sair da prova. Essa época ficou no passado. Não existe. Isso daqui, nós temos respeito pela sociedade. Teve orientação da redação para você escrever suas matérias? Não houve, não há e não haverá nenhum tipo de orientação do que deve entrar ou sair da prova de qualquer exame ou avaliação do INEP. Além do Enem, estamos recebendo muitos elogios das instituições de ensino superior em relação à qualidade da prova do ENAD do ano passado. Então, a prova do ENAD do ano passado tem sido muito elogiada pelas instituições de ensino superior, a qualidade da prova do ENAD. De novo, sem nenhuma polêmica, como ocorreu nas edições anteriores. Então, a orientação é fazer a prova com a melhor técnica possível. Não houve e não haverá orientação do que deve entrar ou sair da prova, de qualquer prova, seja Enem, ENAD, SAEB, isso não existe no INEP. O que existe é um trabalho técnico para a gente garantir que a prova seja a melhor prova possível e que a gente consiga exatamente cobrar, aferir a proficiência do aluno em relação às matrizes de provas que foram definidas. E, em relação a isso, qualquer tipo de questão pode entrar, desde que esteja bem claro o que está se querendo cobrir da matéria. A questão não é o tema que entra ou proíbe. Tudo pode entrar, qualquer assunto pode entrar na prova, desde que seja um item bem feito que cobra a matriz de prova. É isso. Eu não vi a prova antes, o Alexandre também não viu. Simplesmente, se houver questões erradas, os responsáveis vão marcar pela decisão errada. Ok? A questão dos professores, saiu 12,8%, 12,85% de aumento no salário dos professores do ensino básico, fundamental, que é a prioridade, nós estamos falando, fato concreto, passa a valer a partir de agora. É um dos maiores aumentos de todos os tempos em termos reais, porque no passado, na época do PT, até teve aumento, mas a inflação estava quase do mesmo tamanho. Então, um aumento significativo para o professor de ensino fundamental básico e está anunciado já. O dinheiro do Fundeb está linkado e o presidente não vetou. Ponto. O presidente chancelou. Teve pressão para vetar? Teve sim. Teve governador, governadora, teve gente que ligou e botou pressão. Gente, inclusive, que muitos professores ficariam surpresos. Eu fiquei impressionado com a hipocrisia. Muita gente que os professores ficariam surpresos tentaram impedir esse aumento para os professores de ensino fundamental, para o ensino básico, que são os heróis da educação do ensino do Brasil, quem segura a canetinha e foi deixado para trás. E mais coisa vem, a gente vai resgatar. De novo,
respondendo objetivamente, começa a aparecer dados concretos, aumento de 12,85% para os professores de ensino fundamental básico. O Enem já tem fatos concretos. 5 universidades instaladas, fato concreto. Um monte de prédios e instalações que estavam parados sendo inaugurados agora no primeiro trimestre. Um monte. Painéis fotovoltaicos instalados no Brasil inteiro para reduzir a conta de luz e dar mais recursos para os institutos, para as universidades. Então, assim, é fato concreto, tá bom? Próxima. Abriremos para a última pergunta. Não tem? Aqui, ministro. Pois não. A gente responde as duas. Pode ser mais duas, não tem problema. Foi ao mesmo tempo as duas, assim, se fosse numa disputa de bang-bang, as duas caíam duras, assim, as duas iam se atirar ao mesmo tempo. É mesmo? Bom dia, ministro. Bom dia. Bom dia, presidente Alexandre Lopes. Eu queria que vocês falassem Seu pouquinho... nome, qual é, perdão? Sim, desculpa. Isabel, Rádio Bandeirantes e Band News FM. Tudo bem, Isabel? Como é que você está? Tudo jóia, ministro, o senhor? Eu estou sempre muito bem. Eu queria que vocês falassem um pouco mais dessa novidade do Enem Digital. Isso já vem sendo falado há um tempo pelo MEC, né? O material diz que vão ser 50 mil participantes. Como é que vai se dar essa seleção desse universo de 50 mil e o que dá para a gente dizer dessa novidade, já projetando aí para outubro? Em relação aos 50 mil, nós já, desde o ano passado, estamos fazendo o levantamento da infraestrutura no país onde serão aplicadas essas provas. Nós já enviamos esse ano correspondência para algumas escolas públicas, solicitando que eles cedam seus espaços para a aplicação do Enem Digital. Então, a gente está fazendo um levantamento de campo da infraestrutura nessas cidades para a aplicação desses 50 mil e mais 50 mil, que o ministro está pedindo. E você vai me entregar mais 50 mil? Entrego. Então já pode mexer aí, furo para você, mas só para ela. 100 mil, pode pôr aí no papel. Acabamos de... É que eu não gosto de parafrasear o passado, mas essa não vai dar. A gente sabe qual era a meta e estamos agora dobrando a meta. Tá? Mas a gente sabe qual era a meta. De 50 para 100 mil. Ele acabou de fechar comigo. Mas fica tranquilo, eu não cobro não, né? Nas reuniões com a equipe, eu não cobro o resultado não, né? Pode anotar, é 100 mil para esse ano. A gente entrega. A gente tem entregado. Tem feito um ótimo trabalho. A equipe está de parabéns mesmo. Então, desde então, a gente tem trabalhado, fazemos regularmente reuniões de pontos de controles com relação ao Enem Digital. Nós já definimos qual vai ser a tecnologia, que não vamos divulgar agora, mas já temos a tecnologia definida de qual vai ser a aplicação. Nós já estamos agora formalizando os processos básicos para a contratação, para fazer as contratações necessárias para a execução do Enem tradicional e o Enem digital. Então, toda a parte de elaboração, de infraestrutura, está dentro do cronograma, está sendo feito com base em reuniões regulares, entre todas as equipes envolvidas, a área pedagógica, a área de logística, a área de tecnologia da informação, todos conversando juntos ao mesmo tempo, para poder justamente a gente conseguir entregar. Então, já definimos a tecnologia, já estamos selecionando os locais de prova, nós já fizemos... no passado, pré-testes de itens da questão do Enem Digital, então nós já pré-testamos questões para Enem Digital, além dos nossos pré-testamos também questões para o nosso Enem tradicional. Então a gente já tem banco de itens para aplicação digital, o nosso banco de itens está robustecido, nós já temos então os locais de prova e com relação a como vão ser selecionados, ele é opcional para o aluno, né? Então, o aluno ele opta, ao fazer a inscrição, ele vai optar por fazer o Enem tradicional ou o Enem digital. A orientação que nós temos do nosso jurídico é que seja por ordem de inscrição. Então, o aluno ele pode se inscrever, são 15 capitais. Então, o aluno poderá, porque o aluno, se quiser, pode fazer o digital também em outra cidade. Ele não precisa fazer necessariamente na cidade onde ele vive, ele pode querer fazer em outra cidade. Então, ele vai selecionar, o candidato vai selecionar a cidade e vai pedir a inscrição. Se tiver a vaga, ele prossegue na inscrição digital. Se já tiverem esgotadas aquelas vagas do Enem digital, ele vai ser, então, redirecionado para a inscrição eletrônica para a inscrição no Enem tradicional. Então, a gente está fazendo as adaptações do sistema, porque é isso. Então, o aluno entra, ele vai optar, quer o Enem digital ou o Enem tradicional. Enem digital, então, segue uma rotina específica para a sua inscrição. Se já não tiver mais vagas nas cidades, ou na cidade onde
participante quiser fazer, ele vai ser redirecionado ao módulo de inscrição tradicional. Então, vai ser assim. A gente, em breve, nós soltaremos os editais com todos os esclarecimentos em relação às aplicações. Pensando assim em risco, se do universo de 5 milhões de brasileiros que se inscrevem para fazer o Enem, não tiver 100 mil que queiram fazer eletrônico. Daí é uma resposta que o consumidor do serviço, que eu penso muito ainda com a cabeça da iniciativa privada, o meu consumidor, o meu cliente, não quer o serviço que a gente está ofertando. Então, isso é como os americanos falariam, né? Um leap of faith. Estamos indo numa crença que existe a demanda, as pessoas vão gostar muito de fazer o Enem digital, que eu acho que é muito mais eficiente. Você, no futuro, quando a gente terminar a transição, você vai marcar o seu dia, o horário que você vai fazer, você se dirige para lá, sem susto. No futuro, a pessoa tem um problema, bateu o carro, o ônibus atrasou, teve um piriri, remarca, não perde o ano. Então, assim, eu acredito que todo mundo vai querer fazer o Enem digital, quase todo mundo vai querer fazer o Enem digital. Se vocês quiserem fazer a pergunta, né, que prova que você fez, que estudo de campo que você fez, isso a gente não fez. Tá? Não existe um estudo de campo, foi feito numa crença, um leap of faith. Posso? Está tendo estudo, a Alexandre falou que fez um estudo, então. Pronto, eu estou errado. Furo, o ministro da Educação erra. Pronto. Foi feito um estudo prévio? Tá bom. Presidente Alexandre? A média geral, quando comparada com o Enem do ano passado, diminuiu. O G1 acaba de fazer esse levantamento. Pelo que o senhor disse, o TRI, o TRI, não permite a comparação? É isso? Não tenho como fazer isso? É o contrário. Veja, então, é o contrário. Por favor, me esclareça. Justamente o contrário. Justamente pela teoria da resposta ao item, ela permite essa comparabilidade. Tá? Só que, veja, a comparabilidade ela existe, isso permite. Você permite comparar ao longo do tempo, não somente ao longo do tempo, mas com relação às edições também. Porque, veja, a gente faz o Enem ele é aplicado em 2 momentos. Ele tem a aplicação regular e tem a aplicação para as pessoas privadas de liberdade e para aqueles, que é uma reaplicação, para aqueles que, por algum motivo, não conseguiram fazer a prova no primeiro dia por problemas de logística, então são redirecionados à reaplicação. Vou dar um exemplo. Falta luz na escola. Isso acontece. No Enseja, por exemplo, teve um caso em que um carro bateu no poste e cortou a luz da escola onde estava sendo feito o Enseja. Conseguiram religar a tempo a energia elétrica e a prova continuou. Mas digamos que falte a luz, o aluno não consegue, ficou escuro, ele não consegue terminar a prova. Ele foi prejudicado não por uma razão dele, mas por uma questão de logística. Então, esse é um exemplo em que a gente reencaminha esse participante para a reaplicação. Então, são 2 provas com questões diferentes. Então, todo ano nós fazemos 2 provas com questões diferentes. Pelo fato de utilizarmos a teoria da resposta ao item, a gente consegue assegurar que as duas provas elas têm, vamos chamar assim, o mesmo nível de dificuldade, que é isso que vocês estão, parece que é isso que vocês estão querendo avaliar, o nível de dificuldade da prova. A teoria da resposta ao item garante que as provas elas são comparáveis. E são comparáveis não somente então, na mesma edição, como em relação a todo o histórico de provas. Então, as provas elas são comparáveis, sim. Agora, o resultado da prova está me dizendo que ela avalia o quê? Uma sociedade, um público-alvo, uma população-alvo, que é o conjunto de estudantes que fizeram a prova naquela participação. Então, o que a gente pode dizer é como é que os alunos estão melhorando ou piorando, ou tendo um resultado melhor ou pior ao longo dos anos. Não é que a prova é melhor ou pior. Na verdade, a gente garante a comparabilidade. Tem aquela questão de, quando eu fiz, por exemplo, faculdade, sim, mesma matéria dada por professores diferentes, tem aquele professor que tem a mão mais pesada e normalmente reprova mais, tem um índice de reprovação maior, etc. Por quê? Porque esses professores não usam teoria da resposta ao item, as provas não são comparáveis. Então, quando você coloca 2 professores, cada um faz uma prova, o resultado numérico, entre eles, não é comparável. Um pode fazer uma questão mais pesada que o outro. Isso não acontece no caso do Enem. Então, no caso do Enem, você permite essa comparação, mas o resultado não é o resultado da prova, o resultado é o resultado dos alunos. Como é que aqueles alunos desempenharam, qual é a leitura que a gente tem, qual é a proficiência daqueles alunos em relação ao conteúdo que é cobrado no Enem naquele ano. Então, isso volta, na verdade, isso é uma orientação, isso serve para as escolas do ensino médio, públicas e privadas, perceberem como é que está a educação. A gente não dá o dado individualizado, mas
a gente disponibiliza os dados anonimizados, então pesquisadores depois podem pegar o conjunto de notas anonimizadas, ou seja, eu não vou dizer qual foi a nota da Zileide, eu vou dizer que vai ficar ali e todas as notas. Os microdados são fornecidos. Então, depois os pesquisadores vão lá e vão querer estudar para tentar extrair dali informações que possam ser úteis para a educação. Então, você falou da matemática? No geral, enfim. Então, por exemplo, digamos, se a gente for para a matemática e suas tecnologias, então depois a gente pode ver como é que foi o desempenho dos alunos em matemática, individualmente, e fazer estudos a partir disso. Isso não é a prova. Então, assim, o resultado é o resultado dos alunos. Então, você dizendo que a proficiência média foi maior ano passado, então, enfim, aquela população estava mais preparada, tinha um nível de proficiência maior. Agora, o que significa isso? Eu não sei, são 4 milhões fazendo provas. Os pesquisadores vão pegar e vão estudar isso. O que dá para falar, né, que a população, que o resultado dos últimos anos de ensino não mostraram uma melhora na qualidade do aluno que passou pelo maravilhoso método e gestão dos últimos 16 anos. Sim. É isso que eu estou falando. Eu estou falando, quem fez o Enem esse ano se formou ano passado. Né? Ele foi formado nos últimos 16 anos. É isso que eu estou falando, exatamente isso. Assim como o PISA, que foi feito em 2018, saiu agora, é fruto do maravilhoso da decisão que foi feita de eleger o PT durante 4 mandatos consecutivos. Tem efeito colateral. O efeito colateral qual é? O ensino não avançou no Brasil. Isso você está correto. Você está correta, você pode afirmar. O resultado mostra que os alunos não apresentaram uma evolução ano contra ano. Por quê? Porque o pessoal votou no PT. E tem o lápide da educação aqui embaixo, do Paulo Freire, que é o paradigma do fracasso. Pior país da América do Sul, é isso. Agora, a execução, a operação, a gestão, o resultado, o respeito pelo dinheiro público, tudo que estava na gestão Bolsonaro mostra melhora, assim como o ensino no próximo PISA vai começar a mostrar melhora. No PISA também é aplicada a teoria da resposta ao item, assim como o Enem. Tá? As provas do PISA, eles usam a teoria da resposta ao item. Você faz pré-teste das questões, você calibra as questões, justamente para poder também permitir essa comparabilidade ao longo dos anos do PISA. Então, o PISA usa a teoria da resposta ao item e nós utilizamos a teoria da resposta ao item no Enem também. Mas o resultado, a gente não diz que a prova do PISA foi melhor ou pior, porque a nota melhorou. O que a gente diz é o seguinte, a educação daquele país melhorou ou não em relação àquela área de conhecimento ao longo das aplicações do PISA. Não é o PISA foi melhor ou pior, é a população. A mesma coisa assim. Então, o Enem mostra se aquela população, se a educação está conseguindo... A educação... Mas deixa eu falar uma coisa que é importante. Assim como... cada instrumento tem sua função, né? Então, o Enem ele não é feito para medir a evolução da qualidade de ensino ano contra ano de um país. O objetivo claro do Enem é selecionar as melhores pessoas, ponto. Tá? Então, o que eu vejo? Não é o seu caso, assim, apesar de eu discordar da empresa na qual a senhora trabalha, eu sei que a senhora é uma pessoa bem intencionada, uma profissional correta, então estou aqui colocando... não dá para falar que o PT fracassou no ensino porque o resultado do Enem não tem melhorado. O certo é, no PISA, você enxerga o fracasso do PT e do Paulo Freire. No Enem, o instrumento não é o adequado, entendeu? Você consegue pregar um prego com uma chave de fenda? Até consegue, mas não é um instrumento adequado. Então, se a senhora puder... Não siga por esse caminho, não porque para mim tanto faz, mas não é um instrumento adequado, entendeu? Falar que a nota não está evoluindo, então mostra o fracasso da educação no passado. Eu simplesmente colocaria aqui, o Enem foi um Enem que buscou selecionar as melhores pessoas, etc. Então, não gosto de fazer esse tipo de abordagem, tá? Não é um instrumento adequado. O Enem ele é um exame, então ele visa oferir a proficiência do aluno, então com a nota daquele aluno. Para avaliar o sistema educacional, a gente usa o SAEB, que é uma avaliação. O SAEB, o PISA. Agora, por exemplo, a gente acabou de fechar mais um, que é o PROS, que é para criança de 4 anos. Então, o governo Bolsonaro está caminhando para aumentar a quantidade de avaliações internacionais e nacionais. Aonde nós chegaremos? Porque não tem como melhorar... Veja, está falando com um gestor aqui.
Como é que eu posso fazer uma boa gestão se eu não tenho aferição do resultado, né? Então, a preocupação com os exames é pertinente. Eu vou te dar um exemplo, claro, está fora do escopo, mas a senhora assim, nunca fez uma pergunta maldosa, por enquanto, então, respondendo objetivamente. Até aqui estamos... Eu sempre dou o benefício da dúvida para as pessoas. Aonde nós vamos chegar? Nós vamos chegar, eu não sei em quantos anos, porque é um custo mais alto. Estamos colocando agora internet, computador. Os computadores do MEC são de que ano, Daniel? Os computadores do MEC têm 12 anos. 12 anos. Os sistemas, maravilha. Para onde foi todo o dinheiro? Bom, daí tem que perguntar para o ministro Sérgio Moro. 12 anos. Então, assim, nós vamos transformar numa instituição conectada, internet, eletrônica. E aonde vamos chegar? Cada criança, prioridade na criança, isso aqui é prêmio Nobel de Economia, tem que investir no comecinho. Cada criança terá que ser avaliada 2 vezes por ano, individualmente. Em algum momento o Brasil tem que fazer isso. Por quê? Porque cada criança, a gente tem que saber se ela individualmente está tendo um problema, ou se a classe inteira está indo mal, o professor precisa ser recapacitado ou substituído. É para lá que caminha. Se eu não tenho exames de qualidade, como foi a execução do Enem, isso que é o principal. Não só o Enem, todos os exames menos famosos que aconteceram esse ano, no INEP, fruto do trabalho do Alexandre e de toda a equipe do INEP, são funcionários públicos de carreira, as pessoas que estão lá são as mesmas pessoas que estavam no passado. O que trocou foi o topo, deixando o profissional trabalhar. Eu tenho certeza que tem professores do ensino fundamental básico, de esquerda, que gostariam de ensinar as crianças a ler e escrever, não queriam doutrinar. Só que a técnica que é passada para eles é ruim. Aqui é técnica de gestão. O que melhorou? A gente deu liberdade para o pessoal trabalhar nos instrumentos. E eu acredito na boa-fé das pessoas, da maioria, não de todas. E essas pessoas vão entregar bons resultados. Então, qual é o que estamos tentando passar aqui? Houve uma melhora qualitativa, quantitativa, objetiva, na execução de todos os exames do Brasil nos últimos 10 meses, 9 meses e meio, objetivamente. E isso está espelhado, entre outras coisas, no Enem, que é o mais famoso. Na execução, na devolução dos resultados, no tratamento com o cidadão que paga o imposto, ou a família que paga o imposto, é isso. Tá? Não gostaria que a senhora, se puder, utilizar o Enem como PISA. Tá? Senhores. Podemos terminar? Deixa eu só falar uma coisa. Houve uma discussão aqui sobre, eu não escrevi isso, eu não escrevi aquilo. Eu só queria mostrar, assim, o que deveria ser evitado. No ano passado, de maior ou menor grau, teve um veículo, um jornalista que bateu, não vai ter Enem, está muito arriscado, não vai ter Enem. E esse se apresenta como isento. Agora começou, olha aqui o que está escrito, o MEC recebe e não usa mais de 1 bilhão recuperado da Lava Jato. Esquecida no orçamento, não está esquecida. Eu durmo pensando nesse 1 bilhão para colocar em creche. Verba para a educação básica pode acabar no limbo. Isso é uma matéria porcaria, tá bom? E o profissional que escreve isso não é um profissional que eu tenho a menor respeito, é um profissional que, para minha opinião, perde completamente a credibilidade. E faço o desafio aqui. Se esse 1 bilhão for jogado fora, desperdiçado, evidentemente que eu vou abandonar meu cargo. Agora, se como no ano passado foi alardeado e estava equivocado, gerou terrorismo, eu gostaria que ele deixasse. A profissão vai buscar outra, vai ser pipoqueiro. Gente, bom dia. Senhoras e senhores, encerramos assim essa coletiva. Demais perguntas poderão ser encaminhadas à assessoria de comunicação do Ministério da Educação. Agradecemos a presença de todos. Tenham um excelente dia.